Olá a todos, boa noite. Estou chegando. Demorei, mas cheguei. Quero até aproveitar, gente, pedir desculpas aí pela demora. Infelizmente, eu tive que socorrer uma pessoa, acabou demorando um pouco mais, né, do que eu imaginei, mas eu estou chegando. O importante é que eu estou chegando, estou pronta para conversar com vocês sobre depressão, tá bom? Peço desculpa aí a todos pela demora. E o tema que eu escolhi hoje é depressão. Então, enquanto vocês chegam, deixa eu mandar um abraço para Lucas, Ivone, Lourdes Lico, bem-vindos todos vocês. Eu quero aqui hoje conversar, ter uma conversa muito séria com vocês sobre depressão. Camila, Rui Granado. Um abraço aí a todos. Jéssica, Rosângela, Rui, boa noite, Rui. Inês Soares, boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Inês? Ana Vera, Camila, boa noite, doutora, boa noite. Juliana Leal, Ana Vera, boa noite, Verusca, boa noite. Clênio, Rosângela Angelotti, boa noite também. Paulo, Gleice, José Fernando. Ô, José, um abraço. José mora aqui no meu prédio, gente. Um abraço aí especial pro José, viu? A Nina, a Vânia. Enfim, um abraço a todos vocês. Hoje eu quero um papo sério sobre depressão. Se você conhece alguém que tem depressão, corre, já compartilha esse vídeo ao vivo que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Avisa seus amigos, já compartilha, porque hoje eu quero tirar todas as dúvidas a respeito dessa doença. É uma doença séria, infelizmente tem acometido muita gente, então eu quero poder ajudar vocês e ajudar quem vocês conhecem. Então aproveitem, aproximem todos os seus amigos. Quanto mais eu puder tirar as dúvidas de vocês, melhor, tá bom? Edson, e tem o Erasmo, Jair Pinto, um abraço a todos vocês. Vânia Bueno, Paz Senhor, um abraço, Vânia, também. Se vocês conhecem alguém que tem depressão, aproveitem, avisem, porque esse é o momento da gente conversar sobre isso. Então, quem quiser fazer perguntas de depressão, quem quiser uma orientação, quem quiser uma informação a respeito, esse é o momento. Tem muita gente doente, às vezes a gente não entende porque tem algumas pessoas que estão desanimadas, estão mais tristes, sem força. Tem pessoas que, por conta de depressão, não conseguem nem reagir à própria vida. Então, é importante que vocês tirem as dúvidas sobre isso. Eu vou falar muitas coisas, eu vou explicar diversas coisas a vocês. Então, corram e avisem quem vocês conhecem para vocês poderem ajudar essas pessoas, tá bom? Edson, Mari Lemos, um abraço a todos vocês que estão ao vivo comigo. Olha só. É muito importante vocês entenderem que a depressão é uma doença e essa doença tem acometido muita gente. Então, avisem, porque eu quero explicar sobre essa doença hoje, tá bom? Rui Granado, boa noite, Verusca. Quais os principais sintomas de depressão entre os adolescentes? Como os pais devem ficar atentos em relação aos seus filhos? Olha, Rui, uma ótima pergunta. Às vezes, os adolescentes são muito fechados e é difícil para os pais entenderem quais são essas mudanças de comportamento que podem indicar depressão. Porque como os filhos às vezes ficam muito nas redes sociais, ficam trancados no quarto, às vezes é difícil para esse pai e essa mãe identificar a doença. Então é muito importante que alguns sinais sejam percebidos. O primeiro deles é o jovem, o adolescente, começar a ter uma queda no seu rendimento escolar. Isso já é um sinal que os pais precisam ficar atentos. Outro sinal importante é quando esse jovem começa a perder interesse sobre coisas que eles gostam muito. Então eles começam a ficar mais desinteressados, mais desanimados. Apetite também tem uma alteração. Você começa a perceber que esse jovem fica mais isolado, ele tem uma dificuldade de lidar com outros jovens. Então esses sinais são os principais que o pai precisa ficar atento, a mãe precisa ficar atenta, porque pode indicar que algum fator muito grave na alteração do humor já está acontecendo. Mas eu costumo dizer que o mais preocupante nisso tudo é que o jovem se fecha de tal maneira que ele não conversa com os seus pais sobre o que ele está sentindo.
e começa a dividir isso com algum amigo que muitas vezes também não passa para esses pais que esse jovem está passando por uma situação difícil. Alguns sintomas, eles são muito ocultados por esse momento da juventude, da adolescência, que faz com que esse jovem fique mais isolado desses pais. Então, a importância da gente prestar atenção, ter uma convivência com esse jovem para poder fazer toda a diferença. Mas se você tem filhos, esse filho tem, ou esses filhos têm uma dificuldade de rendimento, já fiquem atentos, tá certo? Choro muito fácil, desânimo muito grande, um isolamento muito grande já é um sinal de que a doença está apresentando uma certa progressão. O que a gente faz quando percebe esse tipo de situação? A gente precisa entender o que causou essa depressão. Nos jovens, especificamente, às vezes a depressão é causada por conta de decepções na vida afetiva. O jovem está começando ali a querer desenvolver uma vida afetiva, social, e às vezes não tem uma aceitação social, então esse jovem fica um pouco perdido. As decepções, as frustrações podem causar uma diminuição de produção de serotonina, causando uma possível depressão. Mas também tem diversos outros fatores que não só para os jovens como para qualquer pessoa podem ocasionar depressão. Então a gente precisa ficar atento. Tá certo, Rui? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, eu quero falar sobre isso hoje, mas também se tiver dúvidas durante a semana ou vocês tiverem uma ideia, alguma coisa a respeito desse tema, pode mandar para mim, eu deixo meu celular sempre aqui na descrição acima do vídeo, tá bom? Vamos lá, mais alguns abraços. Inês, boa noite, boa noite. Vaneli também, um abraço, Vaneli, boa noite. Elisa Martins, Tiago Alexandre, todos que estão ao vivo aqui comigo, falando hoje sobre depressão. Às vezes, a gente tem uma ideia errada de que depressão só é uma situação que pode ocasionar ou um fator. Gente, a depressão tem diversos motivos, são diversas as causas. Qualquer pessoa que possa ser submetida a uma das possibilidades pode desenvolver depressão, então a gente precisa ficar atento para evitar o problema, tá bom? E o problema ele precisa ser evitado antes que aconteça uma piora. Priscila, um abraço, Priscila, boa noite. Rosângela, quais as causas? A rejeição afetiva é a causa mais comum ou mais comum causa? Olha só, Rosângela, não é a causa mais comum. A causa mais comum são decepções afetivas. Então, a decepção afetiva, ela engloba um universo muito maior. A rejeição é um dos gomos dessa totalidade. Então, se a gente pensar nas frustrações afetivas, nas decepções afetivas, elas são bem maiores do que a rejeição. Então, por exemplo, uma pessoa que casa e descobre que seu casamento é muito ruim, que a pessoa é totalmente diferente do que ela imaginou, ela não acredita que ela está sendo enganada, traída, maltratada, muitas vezes sofrendo violência doméstica. Infelizmente, muita gente casa e só descobre que fez realmente um casamento ruim quando está dentro do casamento e se torna um pouco difícil de você lidar com a situação. Isso tem ocasionado, esse tipo de depressão, tem ocasionado muitos, infelizmente, acometido muita gente. Então, essa tem sido a mais comum. Já que a gente falou da mais comum, eu vou falar da que é menos comum, mas que acontece bastante também, que são pessoas que não tomam sol e por conta de uma diminuição de vitamina D, tem um processo depressivo bastante sério. Então, pessoas que têm uma diminuição de vitamina D podem desenvolver uma depressão séria. Então, isso também é um fator importante para a gente prestar atenção. Problemas hormonais podem causar problemas até eletromagnéticos podem interferir em alguns processos neurológicos e podem ocasionar uma falha na produção aí de serotonina. Então, tem diversos motivos. Tem até, gente, estudos que falam sobre alergias alimentares que podem ocasionar depressão por conta de determinadas reações. Então, a gente precisa ficar atento, tá certo? Para quem não conhece a Verusca, ela é uma profissional maravilhosa, capacitada, responsável. Poxa, Priscila, obrigada aí pelo elogio. Um abraço especial para você, viu? Jéssica, caiu a conexão. Você viu meu comentário, doutora? Não, Jéssica, poste de novo, por favor. É que como muitos vão colocando, às vezes eu não consigo ler na mesma proporção. Mas pode colocando, eu estou tentando ler todo mundo aqui, todos os recados, tá bom? Vânia,
Tem gente que está nos comentários precisando de oração. Sempre tem pessoas que possuem dificuldades, né, Vânia? Em todos os lugares do mundo, a gente percebe que tem pessoas que possuem diversas necessidades, dificuldades, que também podem levar à depressão. Então, é importante a gente sempre fazer uma verificação da nossa vida, fazer aquele checklist. A primeira pergunta é: o que eu tenho feito da minha vida? Que desgastes eu tenho apresentado? Eu ando muito esgotado, esgotada, estressado? O que é que está acontecendo? É importante a gente prestar atenção nos detalhes. Edson está perguntando se a ansiedade traz depressão. Depende do grau de desgaste, viu, Edson? Tem pessoas que têm um gasto mental tão grande por excesso de ansiedade que podem sim ocasionar alguns desequilíbrios emocionais, inclusive no humor. O que é a depressão? A depressão, ela é uma diminuição de produção química que controla o humor. Então, isso pode ocasionar, a ansiedade ela pode ocasionar não só a ansiedade, como várias outras situações, tá certo? Mas tudo que traz um desgaste para você nas suas emoções podem ocasionar um problema de produção de serotonina. E para a gente conseguir equilibrar, precisa descobrir a causa para poder tratar a causa, aprender a lidar com as dificuldades para você ultrapassar essa questão e resolver a questão, tá bom? Augustinho, um abraço para vocês. André Guedes, boa noite, Verusca. E para todos que estão acompanhando esse bom trabalho. Um abraço, boa noite para você também. Almir, que também está entrando aqui, participando com a gente, seja bem-vindo. Bem-vindo a todos. Se eu não li algum recado, gente, tenham paciência que todo mundo vai postando e às vezes eu não consigo ler na mesma velocidade. Luiz Alexandre também está entrando ao vivo com a gente. Bem-vindo a todos. Deixa eu aproveitar e dar alguns recados para vocês. A Rose também que entrou, o Dirceu, Agostinho, boa noite, Agostinho. Olha só, todas as semanas eu vou entrar ao vivo por 2 vezes, sempre de segunda e sexta. Vou procurar entrar sempre às 22 horas, às 10 horas da noite, tá bom? Hoje, especificamente, aconteceu uma problemática, eu tive que ajudar uma pessoa, socorrer uma pessoa, então acabei me atrasando. Mas, geralmente, às 22 horas eu já estou aqui, tá bom? Então, avise seus amigos, sempre tentando trazer aí um tema para vocês e tirar suas dúvidas. O Éder pergunta: estou com uma cirurgia marcada para o dia 16, estou muito ansioso. Tem como lidar com essa ansiedade? Olha só, é muito importante você distrair um pouquinho sua cabeça, Éder. Às vezes a gente fica tão focado nas situações que nos preocupam que nos desgastam. Então procure mudar um pouco o foco para você não ficar tão preocupado. Por quê? Quando nós estamos muito ansiosos, nós aumentamos o nosso fluxo circulatório e isso é negativo para quem vai passar por um processo cirúrgico e precisa ter um controle emocional para você evitar ou diminuir possibilidades de hemorragia. Então, é muito importante que você procure fazer algo que te distraia, procure tirar uns dias para descansar a cabeça, faça algo que seja prazeroso, passeie com sua família, tente distrair um pouquinho essa cabeça, tá bom? Procure controlar a sua respiração, procure aprender a lidar com a sua respiração, isso vai te ajudar bastante a controlar a ansiedade, tá bom? Mas controle, porque ir para um processo cirúrgico ansioso é negativo para o pós-operatório e para o processo cirúrgico também, tá bom? A Meire, beijos Meire, bem-vinda. A Meire também, uma pessoa muito querida, viu? Uma profissional também muito especial, que Deus abençoe você. Jéssica está perguntando sobre depressão. Cadê? A Yara também entrou, a Rosângela. Expectativa pode causar depressão? Pode. Deixa eu ver se eu consigo ver o recado da Jéssica aqui pelo iPad, porque como muitos recados entram juntos, às vezes eu não consigo ler. Rosângela, a expectativa ela pode causar depressão se você tiver essa expectativa frustrada constantemente. Então, você cria uma expectativa e se frustra, cria e se frustra. Então, esse processo causa um desgaste. O desgaste pode ocasionar depressão. Não que para todo mundo seja igual. As pessoas são diferentes, então pode acontecer de um ter um desgaste por um fator e outra pessoa por outra coisa. Então, cada um aprende a lidar com as dificuldades de uma forma diferente, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo
ver o recado da Jéssica, porque a Jéssica postou e eu não estou conseguindo ler. Jéssica, você consegue postar outra vez? Se conseguir postar, eu consigo ler aqui para vocês, tá bom? Edson, isso é normal. Eu tenho medo de tirar carta de motorista. Isso é normal? Olha só, é claro que cada pessoa tem um medo especial, né? É muito importante que a gente também entenda que cada pessoa é de um jeito diferente. Mas às vezes o medo ele vem por uma situação traumática, às vezes passou por um acidente, teve um trauma. Então a gente precisa observar que se você começou a fazer aula de volante para tirar carta de motorista e o medo continua, significa que você tem algum fator traumático que precisa ser tratado, tá bom? Agora, é claro que todas as situações novas, elas são estranhas pra gente, né? Então, como é estranho, a gente tem um certo receio, mas esse receio não pode nos dominar. Se domina, é porque tem um fator traumático aí trazendo um problema para vocês, tá bom? A Célia também entrou, a Sandra, boa noite, Rodrigo, Edson, tenho medo de provas. É lógico, as provas, Edson, elas significam que você vai ser avaliado e dependendo do tipo de situação que você já vivenciou com avaliações, pode ser traumático. Então procure ficar um pouco mais tranquilo e faça uma reflexão, será que você não passou por alguma situação traumática? Se passou, precisa tratar e aí com certeza pode ter uma solução diferente, tá bom? Isa de Jesus, um abraço para você, seja bem-vinda. Henrique Dias, Toninho Campos, Erasmo Figueiredo, boa noite Erasmo, sejam bem-vindos. Dava Almeida Silva, todos que estão online comigo nesse momento, eu estou falando sobre depressão, tá bom? Célia, boa noite Célia, bem-vindos. Alguém aqui que está online comigo nessa noite já teve depressão ou já conviveu com alguém que teve depressão? Quer contar um pouco de qual foi a maior dificuldade? Aproveita, eu estou aqui para conversar com vocês, eu quero tentar esclarecer dúvidas, eu vou ficar um tempo aqui com vocês esclarecendo dúvidas e vai ser um prazer poder ajudá-los, tá bom? Valdemir, boa noite Verusca, todos, um ótimo tema, muito bom, parabéns pelos ensinamentos e orientações, eu que agradeço, viu? Milene Araújo, bem-vinda. O Éder também, muito bem-vindo. Eu fico muito feliz com toda a presença de vocês, tá bom? Se vocês têm dúvidas de depressão, alguém conviveu com uma pessoa depressiva, teve dificuldades, aproveite, já deixe seu recado que é importante para outras pessoas e pode servir aí de uma orientação, de um auxílio também, tá bom? Rubenita, Bastiana, oi, já tive. Como é difícil, né, Bastiana? Você conseguiu sair fácil da depressão? Como é que foi sua depressão? Se quiser falar. Jéssica, gente, me ajude a colocar de novo o meu comentário. Cadê o comentário da Jéssica? Para eu poder ler aqui, Jéssica. Célia, eu tenho depressão. Ana Vera, eu já tive muito sério, sofri muito a ponto de tentar suicídio. Deixa eu até aproveitar e explicar algumas coisas que vai ajudar a Inês e vai ajudar todos vocês também e todos que estão postando a entender algo. Por que algumas pessoas ficam num desespero tão grande que às vezes tem vontade de tirar até a sua própria vida, tamanha gravidade que a depressão pode causar? Olha só, a depressão ela é uma doença que mexe com o humor humano. Nós temos o humor mais alegre, mais animado, uma pessoa que tem um equilíbrio de humor, ela consegue lidar com as situações e vai estabilizando esse humor conforme as situações vividas, certo? Quando você tem uma situação de frustração, depressão, ocasionada por chateações, decepções, excesso de expectativas frustradas, ansiedade exagerada, estresse, enfim, não importa o motivo, algum motivo aconteceu e você teve um gasto mental, um gasto emocional por conta desse problema. E aí o gasto vai aumentando se você não tratar. Se você não descobrir a causa, isso pode te afetar. E o gasto vai fazendo a depressão piorar, fazendo o seu humor ficar num processo de declínio, de queda. E a tristeza começa a tomar conta porque seu corpo não tem substâncias o suficiente para equilibrar esse humor.
Então você vai entrando numa decadência emocional tão grande, a pessoa começa a sentir aperto no peito, começa a sentir dores, começa a sentir dores até pelo corpo todo, porque às vezes a fibromialgia se faz presente nesses casos. Então, gente, é muito sério, porque a situação vai tomando um rumo tão grave, que a pessoa começa a achar que morrer vai trazer solução. E não é nada disso. Na verdade, a pessoa não quer morrer. Ela não quer sentir essa angústia horrível que ela sente quando ela se encontra em depressão. Então, é por isso que as pessoas acabam ficando numa situação tão difícil, porque é uma dor muito forte, muito grande. E só um tratamento emocional, e às vezes precisa até de um tratamento médico para equilibrar a química com remédio, com medicamento, para conseguir equilibrar a situação. Então, é importante a gente entender tudo isso. Tem casos que só o processo terapêutico, só um psicólogo já vai ajudar, já vai conseguir trabalhar o que causou a depressão, fazendo com que o corpo fique tranquilo e volte a produzir serotonina. Agora, tem casos que é tão grande o desgaste químico que é necessário entrar com medicação. E algumas pessoas às vezes não entendem direito o porquê da medicação em alguns casos, o porquê que é necessário. Exatamente por isso. Se o seu corpo não produz, a medicação de alguma forma vai tentar equilibrar essa produção até seu corpo voltar a produzir. Só que se você estiver aborrecido, chateado, decepcionado, o gasto continua acontecendo, gente. A terapia te ensina a lidar com esse gasto. Nós precisamos aprender a lidar, tá certo? Almir, terceira tentativa, Jéssica. Boa noite. Doutora, muito bom saber mais sobre esse assunto. Como entender a depressão em pessoas conhecedoras da palavra de Deus? Onde a ansiedade fica nisso tudo? Como controlar a ansiedade e entender enquanto você vive uma vida cristã. Olha só, chave para bons e maus, Jéssica. Qualquer ser humano submetido a uma chateação, a uma decepção, a um problema, pessoas que passam por ansiedade, às vezes estão preocupadas com algo e por isso a ansiedade vem. Então, todos nós podemos passar por problemas e nenhum lugar está dizendo que pessoas nasceriam ilesas a passar por problemas. Todos passam por problemas, tá certo? É importante a gente entender isso aqui. Qualquer pessoa, gente, não importa a religião, não importa o time de futebol que torce, não importa nenhuma outra situação. Qualquer pessoa que passar por alguns tipos de desgaste emocionais, passar por alguns tipos de problemas com alergias, problemas de falta de vitamina D, problemas dos mais diversos, gente, não importa, qualquer pessoa, isso tem que ficar muito claro. Ninguém aqui, ninguém que está assistindo ao vivo, ninguém que vai assistir ainda essa live, ninguém está isento de ter um problema se passar por determinadas situações, tá certo? Todos nós estamos sujeitos de passar por uma determinada situação, todos nós. E essa situação fazer sua cabeça ficar com uma produção tão alta porque você está indignado, chateado, aborrecido, irritado, frustrado, enfim, tudo isso faz você produzir muitas químicas. E essa produção elevada pode ocasionar uma falha de produção. Ficou claro? Então, a depressão, ela é justamente isso. O seu corpo não produz serotonina no nível certo, ou as suas sinapses nervosas não conseguem fazer o trabalho direito. E isso faz com que você não tenha uma adequação nessa produção para dar conta da sua chateação, do seu aborrecimento, da sua frustração, ou da sua falta de química, de substância, ou da sua alimentação inadequada, ou de um sono inadequado, ou de uma alteração de hormônio. Tem muita gente tendo depressão porque tem alteração hormonal, gente. Então, a gente precisa entender que qualquer alteração maior pode causar um gasto químico, tá certo, gente?
Quando esse gasto químico acontece, você tem uma queda no controle do seu humor. Então, o humor que era mais animado, mais alegre, começa a ficar mais depressivo, mais negativo, mais chateado. Isso tudo faz com que você comece a entrar num declínio. E quando você não percebe que isso é um início de depressão, a tendência é de você continuar tendo gasto com aquela preocupação, com aquela decepção, com aquela chateação, e vai fazendo com que a depressão piore. Então, ninguém está isento de ter um problema se você tiver estímulos para isso, tá bom? Uma pessoa que, por exemplo, não dorme bem. Hoje em dia, as pessoas estão muito estressadas, correndo muito, preocupadas, enfim, com uma preocupação lá em cima. Então, você tem um gasto orgânico gigante durante o dia e você tem um sono que não consegue ser reparador. Então, tem muita gente com depressão simplesmente porque dorme mal. Imagina, gente, a quantidade de pessoas que têm depressão porque o seu sono é ruim. E nós só conseguimos restabelecer química quando estamos dormindo. Essa química, ela não se refaz durante o dia, enquanto nós estamos acordados. Ela gasta enquanto estamos acordados. Mas durante a noite, quando a gente dorme, batimento cardíaco diminui, pressão diminui, a nossa produção química começa a tentar repor o gasto que foi feito durante o dia. Então, quem não dorme bem, quem não se alimenta bem, quem tem uma vida cheia de decepções, possui uma possibilidade de desenvolver depressão, tá certo? Quando a gente aprende a entender como nós funcionamos organicamente e emocionalmente, nós conseguimos administrar melhor essa situação e evitar muitos problemas. Com depressão, pelo menos a gente consegue, tá certo? O problema, gente, não é ter a depressão. O problema é não tratar a depressão. O problema é não descobrir a causa da depressão. A depressão, em média, ela pode levar de 6 meses a 1 ano o tratamento. Em média, de 6 meses a 1 ano. E dependendo de cada situação, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo se precisa de remédio ou não, dependendo se o sono é bom ou não, tudo isso é averiguado, às vezes por um médico, às vezes só pelo psicólogo, depende de cada situação. Uma coisa eu vou deixar clara aqui para vocês. Tudo que a gente não cuida acaba trazendo um problema. Se você não dorme direito, você vai desenvolver uma depressão porque o seu sono não é reparador. Se você usa um volume de celular muito grande, ainda dorme com o celular embaixo do seu travesseiro, fica preocupado em conferir mensagens o tempo inteiro, você pode desenvolver um desgaste mental por condicionamento de tanto que você acorda e o seu sono fica horrível, ou por conta daquelas cargas todas de sinais de Wi-Fi que o celular produz com a antena da operadora, com o sinal de Wi-Fi do seu quarto, por aí vai. Então, são diversos os motivos, gente. Nós precisamos acordar e entender que todos nós estamos sujeitos a ter gasto emocional, gasto orgânico, gasto químico. Precisamos entender que um processo de depressão pode levar a gente a ter processos também psicossomáticos, problemas de pele, problemas de queda de cabelo, problemas até nas unhas, a gente pode acabar tendo problema por gasto emocional. O nosso processo emocional, ele nos afeta, nós precisamos entender isso, tá certo? Vou mandar mais alguns abraços enquanto você manda suas perguntas. O Samuel, o Beto, Fabiane, bem-vindos a essa live. Lembrando que eu sempre vou procurar estar ao vivo 2 vezes por semana, sempre às 22 horas ou algum horário próximo disso, tá bom? Sempre de segunda e de sexta, então já fica atento, fica atenta, porque sempre eu vou trazer um tema para vocês e vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir responder aqui ao vivo com vocês. Eu quero nesse canal ter essa aproximação com vocês, poder conversar com vocês, poder dar uma boa noite para vocês, responder perguntas, enfim, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Bastiana Domingues, eu amei a sua palestra. Obrigada, Bastiana. Se você puder, compartilhe, Bastiana, e todos que estão comigo ao vivo, compartilhem com outras pessoas.
Imagina que essa palavra, entender sobre essa doença, esse momento aqui pode ajudar tanta gente. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? Um abraço aí, Bastiana, pela participação. A Ednia, Marcelo, a Célia, quando os remédios não curam a depressão, o que fazer? Se o remédio não está conseguindo ser o suficiente, Célia, é porque não conseguiu encontrar a causa. Deixa eu falar uma coisa para vocês também muito clara aqui. O remédio sozinho não vai resolver o problema. Por quê? O remédio, ele vai te possibilitar ter produção, ou seja, o remédio ou ele vai estimular o seu corpo a produzir, ou ele vai tentar repor o seu gasto. Esse é o tipo de função, essa é a função que o medicamento traz. Só que se você tem um gasto emocional, você vai continuar retirando excesso de química. Se você tem um sono ruim, você continua sem repor adequadamente. Se você tem uma frustração não tratada, uma mágoa, uma chateação, você vai continuar tendo gasto. Aí eu pergunto, adianta eu continuar medicando se automaticamente o meu gasto mental continua alto? Os estudos mostram que para você conseguir tratar adequadamente um processo de depressão, é importante, em alguns casos, a terapia, em outros casos, a terapia psicológica associada ao medicamento. E dependendo do que a pessoa tenha, se ela tem, por exemplo, um distúrbio hormonal, problemas de tireoide, que a gente encontra é muito comum pessoas com problemas de tireoide desenvolverem depressão por conta da alteração hormonal. A gente precisa tratar essa outra situação orgânica também. Então, às vezes, você toma um medicamento para depressão e a depressão não melhora, por quê? Porque os seus hormônios estão desregulados por um problema na tireoide. Outra coisa que acontece, pessoas que têm pressão alta, uma pessoa hipertensa, às vezes, a pressão alta dessa pessoa faz ela ter que controlar com uma medicação. E tem algumas medicações de pressão alta que, como efeito colateral, diminui serotonina. Tem pessoas que tomam até medicamentos simples, que para questões do dia a dia simples, que podem causar uma depressão. Tem gestantes que, por conta do momento gestacional, podem desenvolver depressão por conta das alterações hormonais que a gestação traz. Tem outras pessoas que estão passando por um tratamento cirúrgico, ou vão passar, como alguém que falou aqui para mim, a Weder. O Weder disse que vai passar por um processo cirúrgico. Se você não cuida, não presta atenção nesse pré-operatório, você pode ter um pós-operatório com mais desgastes. Isso pode trazer depressão. Tem anestesias, tem medicamentos que podem ocasionar problemas na produção de serotonina. Então, gente, se eu ficar aqui, é capaz de eu ficar a noite inteira dizendo para vocês a quantidade de causas. Uma coisa eu garanto para vocês: toda depressão tem uma causa. Não existe essa de uma depressão não ter causa. Toda depressão tem uma causa. Se você tem uma depressão que não melhora, você não chegou na causa e precisa descobrir a causa para o tratamento ser adequado, tá bom? Isso tem que ficar muito claro para você poder ter um tratamento adequado e ajudar também quem precisa. Mais alguns abraços. Márcia Almeida, Michel Mesquita, Edivan Nascimento, sejam muito bem-vindos. Eu estou nessa live falando sobre depressão. Se vocês conhecem alguém assim ou querem fazer perguntas, aproveitem, tá bom? Jéssica, muito atenciosa, amei, obrigada, querida. De nada, Jéssica. Desculpa não ter lido na mesma proporção a sua pergunta, tá bom? É que entra uma quantidade grande, aí a gente vai tentando ler, mas como entra tudo de uma vez, fica um pouco mais difícil. Mas espero aí ter te ajudado, ter esclarecido sua dúvida, tá bom? Francis Ernesto também está entrando ao vivo com a gente. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Se faltou eu dar um abraço em alguém, mandar um abraço para alguém, sintam-se abraçados, tá bom? Roberto Luiz, Célia. Imagina, Célia, não precisa me agradecer. Eu estou aqui para ajudar vocês. O que eu puder fazer, todas as semanas, sempre de segunda e de sexta, estou aqui ao vivo, no intuito de te ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa live, compartilhem, nos ajudem a alcançar mais pessoas para que todas possam ter uma melhor qualidade de vida emocional.
Eu tenho sempre dito essa campanha, porque se cada um de nós fizer um pouquinho, a qualidade de vida emocional de todos pode melhorar. E é nisso que a gente tem que investir, tá bom? André Santos, boa noite, André, seja bem-vindo. Um abraço aí a todos que estão comigo nesta live, sempre de segunda e sexta-feira, sempre 22 horas ou próximo de 22 horas, tá bom? E deixa eu aproveitar, se você não conhece o meu canal no YouTube, não conhece? Quer conhecer mais sobre problemas emocionais, problemas afetivos, problemas de relacionamento social, amizade, problemas no trabalho? Gente, quantas coisas nos afetam, não é mesmo? Eu tenho mais de 300 vídeos no YouTube ajudando de forma prática, objetiva, você a administrar as questões que te afetam. Então, se você não conhece, entra agora. A descrição está acima do vídeo. É só você acessar lá o YouTube e colocar Verusca Psicóloga ou Doutora Verusca, que você encontra o meu canal, tá bom? Se você olhar os vídeos e não encontrar um tema que você queira, pode mandar a sugestão no WhatsApp que está acima desse vídeo, que eu faço questão de tentar gravar e ajudar você e quem tiver a necessidade desse tema, tá bom? A Jéssica disse, ajudou sim, queria entender se você faz visitas, palestras e como ter um contato para algum trabalho. Desculpe te encher com tantas perguntas. Imagina, Jéssica, você não enche não, pode perguntar à vontade. Olha, o meu telefone eu sempre procuro deixar com fácil acesso. Ele tem o WhatsApp. Eu não consigo atender as ligações, mas eu vejo todos os WhatsApps, tá certo? Como eu atendo muito, ou tô dando palestra, ou tô fazendo algum trabalho, eu não consigo falar ao telefone com muita frequência, mas eu vejo todos os recados. Às vezes demora um dia ou dois, mas eu vejo todos os recados. Então, como é que você faz para ter o meu telefone? Tá logo acima do vídeo. É só você ver que eu deixo o meu WhatsApp aqui acima. Pode me adicionar em grupos de vocês. O que eu puder fazer para ajudar, conte comigo, tá bom? Complicados são tantos os fatores que causam que fica difícil não passar por isso. Acho que o autoconhecimento ajuda muito a evitar. Verdade, Rosângela? Quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente consegue identificar o que pode ter ocasionado a depressão. Veja, o que eu estou chamando de depressão? Essa queda do humor com uma frequência maior do que 2, 3 vezes na semana por mais do que 2, 3 meses. Porque sempre, gente, a gente tem um dia que acorda bem-humorado, o outro mal-humorado. Agora, se a gente sempre acorda negativo, mal-humorado, chateado, triste, aborrecido, decepcionado, tô sempre me isolando, não quero conversar com ninguém, eu não quero estar próximo de ninguém, então eu posso ter uma depressão e não percebi. Então, o difícil é a gente se perceber e tentar descobrir o que fez com que esse gasto ocorresse. Mas eu posso garantir para vocês que motivos tem. É só descobrir qual é o motivo. Se você não se conhece o suficiente para conseguir descobrir o motivo, busque a ajuda de um psicólogo, de um profissional nessa área da psicologia, um médico, para conseguir descobrir a verdadeira causa e conseguir tratar, tá bom? Jéssica, muito obrigada. De nada, Jéssica. E assim como a Jéssica, quem quiser meu WhatsApp, é só adicionar, tá logo acima do vídeo, tá bom? Eu sempre coloco, porque é uma forma de ajudar e de vocês terem um acesso fácil para mim, né? Eu acho que é uma forma de vocês me acessarem mais rápido. Natália Marques de Jesus, ô doutora, saudades de você também, Nath. Um abraço para você, um abraço para o Thiago, um abraço para toda a família. É muito bom ter vocês aqui participando. E se vocês tem alguém que conhecem ou vocês estão passando por uma situação difícil, aproveitem e postem perguntas que na medida do possível eu vou respondendo para vocês ao vivo, tá bom? Lembrando que eu estou ao vivo de segunda e de sexta às 22 horas, sempre aqui ao vivo, sempre pelo Facebook, tá bom? A Inês, a Jéssica, a Inês, a Lainara. A Inês está perguntando o seguinte, muito bom seu trabalho, esclarecedor. Que bom, Inês. Meu objetivo é ajudar vocês a ter uma qualidade de vida emocional melhor. E a depressão, ela tira completamente essa qualidade. A gente precisa entender que as doenças emocionais, elas nos afetam de tal maneira que a gente não consegue desenvolver amizade. A gente não consegue ter uma vida saudável na família. A gente não consegue ter uma vida conjugal adequada.
nós não produzimos direito no trabalho. Então a nossa vida emocional, ela acaba trazendo bloqueios na nossa cognição. Às vezes a gente tem até lapsos de memória, problemas graves de memorizar as coisas por conta de estresse, por conta de problema emocional. Então, para melhorar a qualidade de vida emocional, esse espaço foi criado para ajudar vocês, para melhorar a qualidade de vida emocional. Então, me ajudem nessa campanha. Me ajudem, porque quanto mais nós nos unirmos e todo mundo compartilhar os vídeos, todo mundo ajudar outras pessoas, eu tenho certeza que a nossa parte será feita, o mundo vai ser um pouco melhor, porque nós fizemos algo, fizemos a nossa parte. Se cada um de vocês fizer a sua parte, eu faço minha parte, cada um faz a sua parte, nós criamos uma grande rede de ajuda de melhora emocional. E eu tenho certeza que quando a gente ajuda alguém, a gente abençoa alguém, a gente também se torna muito mais feliz e abençoado também. Então vamos nos unir nessa grande corrente, tá bom? A Bianca também entrando ao vivo, Edivan, amém, amém. Davi Lico, um abraço, Davi Lico, e para toda a família Lico, um abraço para todos vocês, para Malu, para o Davi, enfim, para o Wesley, para Lourdes, um abraço para a família toda, tá bom? Célia, Jéssica, filha da Dani, não sei dizer, Célia, não sei dizer, mas um abraço a todos vocês, bem-vindos, tá bom? Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês, que eu sei que é uma grande dúvida sobre essa questão da depressão. As pessoas me perguntam muito, Verusca, como é que funciona essa questão da hereditariedade? Porque eu tive alguém da família que tem depressão, então eu vou ter depressão também? Se minha mãe tem depressão, eu vou ter depressão? Se meu avô, minha avó tiveram depressão, eu também posso desenvolver? Como é que funciona essa questão da carga genética? Como é que funciona essa questão da hereditariedade quando se trata de depressão? A questão genética, gente, nos dá uma possibilidade de código genético de coisas que podem acontecer com a gente. Ou seja, doenças ou vantagens que podem acontecer por um traço familiar genético, porque o código daquela família genético pode indicar algo. Então, por exemplo, tem famílias que têm um código genético que desenvolvem mais problemas cardíacos, desenvolvem mais situações cardíacas, circulatórias. Tem famílias que já têm um código genético para problemas com câncer. E tem famílias que têm um código genético com possibilidade de desenvolver problemas emocionais. Como é que funciona isso? As pessoas nascem com seu código genético, certo? Mas isso não significa que elas necessariamente vão desenvolver o problema. O que a gente precisa ficar atento? Se você já tem um parente, mãe, pai, avô, avó, pessoas ligadas diretamente ao código genético, e elas já têm um problema de saúde ou elas desenvolveram um fator psicológico, precisamos ficar atentos para evitar desgastes que podem despertar o gene. É como se a gente nascesse com um gene, mas ele só vai ser desperto se você permitir. Por quê? Porque ele está ali quietinho. Se você não tem uma boa qualidade de vida, não dorme direito, não se alimenta direito, tem alterações de hormônio, não toma sol adequado, enfim, você está cutucando um gene que está quieto. E ele pode desenvolver um desgaste por questões genéticas. Então, a gente precisa ficar atento para deixar esse gene bem quietinho, para que nada possa desencadear a depressão, tá certo? Deixa eu mandar mais alguns abraços. Marília, sou de Criciúma, Santa Catarina. Meu abraço a Criciúma, meu abraço a todos da cidade de Santa Catarina, tá bom? O Lion que entrou também, Amaral. A Jéssica, muito esclarecedor. Eu creio que se todos tivessem todas as orientações sobre depressão, muitas coisas seriam resolvidas. Eu acredito que muitos tratamentos seriam mais completos e as pessoas conseguiriam administrar melhor essa questão, tá bom? O Lion disse, paz, doutora, Deus abençoe, Deus abençoe. Maria Dias, baixa autoestima é causa de depressão? A baixa autoestima pode vir por complexos de inferioridade, pode vir por decepção, pode vir por questões também de depressão.
Porque a baixa estima, ela pode ser uma sequela da queda da produção da serotonina. Então você fica mais triste, mais aborrecido, mais negativo, aí começa a achar que é mais, sabe, não tá bem, que não é uma pessoa amada, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que ninguém gosta de você. Então, esses processos de reflexão mais negativos, eles podem acontecer também por depressão, mas não é a única causa, não. Se você apresenta baixa estima, fica atento se não tem uma outra situação acontecendo que pode ocasionar essa questão da estima mais baixa, tá bom? Mais alguns abraços. A Maria Dias, que fez a pergunta. Um abraço, Maria. A Cláudia Aparecida, tenho muita ansiedade. Por que a gente se sente ansioso? Por que a gente se sente angustiado? Toda ansiedade também tem causa. Às vezes, por conta de viver num local cheio de pressões, numa situação de tensão, numa situação de pressão constante, toda hora pressionando, pressionando. Isso condiciona o cérebro a viver acelerado, a viver sempre pensando e sofrendo por antecipação. Eu nem sei se vai acontecer um problema, mas eu já estou sofrendo. Eu nem sei se o processo vai dar errado, mas eu já estou sofrendo com essa possibilidade. Então, o nosso cérebro está sendo bombardeado, gente, constantemente por pressa, por pressão, e faz com que as pessoas desenvolvam ansiedade só por viverem num momento de tensão maior. Então, começa a fazer, sabe o que, Cláudia, para te ajudar? Começa a desacelerar um pouco. Começa a ter um outro foco. Começa a se preocupar com outras coisas. Você vai ver que a ansiedade, ela só domina até onde a gente permite. Outra coisa que causa muita ansiedade, conviver com pessoas ansiosas. Às vezes, Cláudia, você não é ansiosa, você está ansiosa por conviver com alguém ansioso. Então, fique atento com isso também. Mais alguns abraços. Hilda Oliveira, Érica Alves, bem-vindos. Hoje eu estou falando de depressão. Se você conhece alguém que tem depressão, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade de vida emocional, tá bom? A Débora, a Hilda, oi. Oi, Hilda, bem-vinda. Estou ao vivo e quero ajudar todo mundo que eu puder respondendo perguntas de depressão. Então, se você tem perguntas de depressão, aproveite, que eu quero responder, quero tirar essa dúvida. Vamos ajudar alguém? Vamos tentar melhorar a qualidade de vida emocional de alguém, de alguma pessoa ou a nossa? Eu tenho certeza que isso pode fazer toda a diferença, tá bom? Então, enquanto vocês vão escrevendo perguntas, eu vou tentando explicar para vocês algumas coisas sobre depressão que vocês não sabem. Às vezes, as coisas vão acontecendo devagar e a gente não percebe. Então, é importante que a gente preste atenção, tá bom? Então, eu quero aqui sempre procurar orientar você, procurar te ajudar para que a gente possa fazer diferença e a gente possa estar bem e outras pessoas estarem bem também, tá bom? É importante que cada um de nós estejamos bem. Olha só, gente, depressão, como eu estava dizendo, pode acontecer com qualquer pessoa que passar por uma determinada situação. E eu estava falando sobre a questão genética. Então, se você tem fatores genéticos desencadeantes na família, ficar mais atento, prestar mais atenção e evitar se aborrecer, viver estressado, enfim, tomar cuidado, tá bom? Agora eu quero falar um pouco, deixa eu mandar mais alguns abraços para Camila. Às vezes você está convivendo com pessoas que não fazem bem e não sabem dizer não. Nossa, Camila, isso é ótimo. Eu vou já responder essa pergunta. Deixa eu mandar um abraço para Marcela e para Glória Medeiros também. Um abraço para vocês, sejam bem-vindos. Olha só, Camila, uma das questões que mais me preocupa na depressão é conviver com pessoas tóxicas. O que tem de gente tóxica no planeta é, assim, absurdo. Pessoas que nos consomem, parece que arrancam a nossa energia, arrancam a nossa força, elas arrancam de nós tudo que elas podem. Então, infelizmente, tem muita gente que adoece a gente. Pessoas tóxicas nos adoecem. Se a gente não convivesse com algumas pessoas tóxicas, nós teríamos uma qualidade de vida emocional melhor, mas não dá pra gente, às vezes, evitar a convivência com as pessoas. Então, o que a gente tem que fazer é desenvolver inteligência emocional, para que a gente possa, dentro desse processo, aliviar algumas tensões, ocasionar algumas situações aí de alívio. Eu tenho certeza que isso pode melhorar em muito a qualidade de vida emocional, entendeu? Então, eu tenho certeza que isso pode ajudar, tá certo?
A Ilza Campos, Célia. Porque as pessoas estão vivendo situações difíceis, né? Eu tenho certeza disso. Como é complicado viver situações complicadas. Mas a gente está aqui para tentar orientar você, tentar ajudar você, tentar tirar toda essa questão de dificuldade emocional, tá bom? Olha, gente, o que eu puder fazer para ajudar a orientar, pode contar comigo. Meu telefone está logo aqui em cima, pode passar mensagens. Na medida do possível, eu vou tentando orientar vocês, tá certo? Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: quanto mais a gente puder cuidar da nossa qualidade de vida, ter uma adequação para o sono, para a alimentação, cuidado com as pessoas que você convive para não te adoecer, cuidado com o seu relacionamento afetivo. Se você namora alguém que te adoece, fica atento, atenta. Às vezes é essa pessoa que está te adoecendo. Às vezes, se você não convivesse com essa pessoa, você teria uma qualidade de vida emocional melhor. O que tem de namorados e namoradas adoecendo porque convive com os desajustes do seu namorado ou namorada, chega a ser impressionante. Simone, saudade de você também. Linete, bem-vinda, Linete. Então, gente, não conviva com pessoas que fazem só você dizer sim para tudo. É como se você tivesse uma viseira só dizendo sim, sim, sim o tempo todo. Porque se você está dizendo sim para algo que você sabe que não é bom, para que você sabe que vai te fazer mal, que vai te adoecer, isso só vai te prejudicar. Não, não faça isso. Gente, vocês sabem dizer não? Se uma pessoa fica só fazendo pedidos a vocês, usando de vocês, da boa vontade de vocês o tempo todo, vocês sabem dizer não? Vocês sabem cortar essa pessoa? Conseguem se afastar um pouquinho? Porque uma coisa eu vou dizer, se essa pessoa é sua amiga de verdade, seu amigo de verdade, ela não vai ficar chateada se você disser não. Agora, se tem alguém que se você diz não faz bico, então peraí, essa pessoa gosta de você ou do que você faz? Essa pessoa gosta de você ou do que você propõe? Então, fiquem atentos para vocês não terem decepções e isso ser o principal motivo de questões de depressão, tá bom? Nós temos visto muitos casos de pessoas com depressão ultimamente e às vezes as pessoas ficam se questionando, essa pessoa tem tudo, como é que ela pode ter depressão? Ué, gente, ter tudo faz você também não ter outros tipos de problema? Qualquer pessoa, gente, pode ter qualquer tipo de problema. A gente só precisa cuidar para que você não desenvolva patologias. Senão eu também poderia dizer, nossa, aquela pessoa tem tudo e tem problema cardíaco. Aquela pessoa tem tudo e tem cárie. Aquela pessoa tem tudo e tem diabetes. Gente, depressão é uma doença como qualquer outra. A questão é vocês entenderem qual é a causa. Se vocês entendem a causa, vocês conseguem administrar a vida emocional, desenvolver inteligência emocional para nunca deixar que a causa te derrube, se torne crônica na sua vida. Tá certo? Então prestem atenção para vocês não adoecerem. A Renata, que também entrou aqui comigo ao vivo, a Margarida, uma boa noite para vocês. Eu hoje estou falando de depressão. Principalmente para você, eu já estou aí caminhando para o final dessa live, mas eu quero falar especificamente para você que está num relacionamento afetivo depressivo. Para você que se encontra numa situação de relacionamento afetivo que te desanima, que te põe para baixo, ou para você que é vítima de fofoca, vítima de situações de injustiça, que também são coisas que causam muita depressão. Eu quero falar com você nesse momento, porque a partir de hoje, eu quero que você passe a determinar uma cura na sua vida. Eu quero que você passe a determinar um tratamento adequado na sua vida. Eu quero que você passe a entender e possa se tratar adequadamente. E para isso acontecer, você precisa entender o que está acontecendo com você. Então, se você está convivendo com uma pessoa que te adoece, seja porque fofoca sobre você, ou porque fala mal de você, ou porque te trata mal, por que você está permitindo que essa pessoa te adoeça dessa maneira? Não permita que as pessoas te adoeçam. Se você está assistindo esse vídeo agora, isso tem que acabar agora.
Chega de ser invadido na sua privacidade, chega de ser invadido nas suas escolhas, chega de ser invadido na sua vida. Porque eu tenho percebido que muita gente tem adoecido porque não tem colocado limites, não tem colocado freios em algumas pessoas. Olha, gente, quando a gente não coloca freios nas pessoas que nos adoecem, a doença acaba te colocando freios. Então, se você não quiser ser freado por uma depressão, tá na hora de você frear aqueles que podem te adoecer. Então, era esse recado que eu queria deixar para concluir essa live de hoje e dizer para você que você precisa se amar. E se você não está se sentindo bem, se você não está conseguindo se amar, precisa entender o que está acontecendo. Precisa tratar, para que você possa ter uma qualidade de vida emocional adequada. Tá certo? Era isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço especial a todos vocês. Se você não conhece o meu canal no YouTube, é só entrar no YouTube, Doutora Verusca ou Verusca Psicóloga, que você encontra meu canal. Se inscreva, compartilhe os vídeos. Vamos nos unir para uma qualidade de vida emocional. Vamos treinar a nossa emoção de forma inteligente para a gente poder lidar com outras pessoas. E o meu WhatsApp também está aqui acima. Então, tanto o link do meu canal quanto o meu WhatsApp estão aqui acima na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço para todos vocês. Na sexta-feira eu estou de volta, por volta das 22 horas, esperando vocês nessa live especial para tirar dúvidas a respeito de vários processos emocionais, tá bom? Na sexta é um tema surpresa, eu não vou falar qual é, então vou te deixar curioso, curiosa, mas eu posso garantir para vocês que é um tema forte. Vale a pena vocês participarem nessa semana ainda, na sexta, tá bom? Até sexta, um abraço especial a todos vocês. Espero vocês na próxima live, tá bom? E se vocês puderem, compartilhem, ajude outras pessoas a melhorar a qualidade de vida emocional. Entrem aí nessa guerra comigo, tá bom? Até sexta-feira. Um abraço especial a todos. E vamos lutar por nossa qualidade de vida emocional, tá bom? Chega de depressão. Vamos lutar para resolver essa questão. Vamos buscar ajuda. Tchau, gente. Até sexta. Tchau, tchau.